Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Cavalcante, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Então meus amores, hoje eu vou falar um pouco da minha experiência na Ayahuasca, né? Uma inscrita do canal perguntou sobre o chamado da Ayahuasca, né? Como que é a Ayahuasca, sensações, né? Tudo certinho. Então eu vou explicar a minha visão, o que eu senti, né? Sobre os meus estudos, tudo certinho em relação à Ayahuasca. Então, o meu chamado referente à Ayahuasca foi em meio aos meus 15 anos de idade, né? Eu sempre tive aquela vontade, aquela sensação de querer tomar o chá, mas era como se não fosse o momento certo, entendeu? Então, eu queria tomar o chá, porém eu não tinha aquela vontade imensa, como eu tive com os meus 18 anos. Né? Então, passou o tempo, eu tinha esquecido em relação à Ayahuasca, estava procurando muito mais o Candomblé, a Umbanda, né, os conhecimentos em relação a essas religiões. E aí eu conheci umas pessoas em relação à Ayahuasca e acabou que eu comecei a me aprofundar mais. Comecei a pesquisar e eu tive um certo chamado internamente, eu senti de tomar, e como o pessoal que eu conhecia já tomava, tinha aquela prática, aquela experiência, já falei assim, também vou ir. Aí eu fui, né? A minha primeira vez em si foi muito estranha, porque é um chá, né, feito do cipó jagube e da folha chacrona, né, no caso da folha rainha da floresta. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu fui. E aí foi muito engraçado, porque a gente senta, né, no colchonete ou deita, depende muito da casa, da forma que a casa trabalha, né? Então, eu deitei no colchonete, tinha um travesseiro, tinha um cobertor, né? Você fica descalço, tem tudo bonitinho, tem um certo preparo antes. Aí consagra tanto a Ayahuasca, o rapé, né? E a sananga. Mas é um assunto para outro vídeo que eu vou explicar sobre cada coisa bem específica. Então, aqui mais ou menos é a minha experiência, né, na Ayahuasca. Então, deitei lá no colchonete e chegou minha vez de tomar, né? Aí eu tomei um pouquinho só, foi só uns 2, 3 dedos de um copinho de café, acho que uns 10, 15, 20 ml no máximo, porque era minha primeira vez e eu não sabia como que eu iria reagir, né? Então, foi indo, né? Comecei a tocar os mantras, tem um mantra de iniciação, tudo certinho, né? São músicas. E aí começou, mas eu não tava sentindo nada, né? Eu tava querendo puxar aquela força pra mim. Eu falei assim, eu tenho que sentir isso, né? Eu tava naquela curiosidade, naquele desespero. Aí eu comecei a sentir mais aquelas coisas bem levinhas, sabe? Eu fechava o olho, eu sentia que eu tava sendo observado, obviamente, só que com 3 vezes mais. E eu sentia que tinha alguma coisa acontecendo diferente no meu corpo, uma sensação meio estranha. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Mas eu continuei. Aí veio, né, um guardião chamado de guardião, que são as pessoas que têm uma certa evolução na Ayahuasca, que vêm cuidar das pessoas que vão participar as primeiras vezes, ou até mesmo pessoas que não são guardião naquela casa. E aí veio um guardião perguntar como que eu tava, se eu tava sentindo as sensações, e eu falei assim, olha, eu tô sentindo mais ou menos, né, tá meio estranho. Aí tá, o guardião foi e pegou mais meio copinho pra mim. Nessa hora que eu tomei esse meio copinho, foi uma coisa muito louca. Porque eu tomei, né, o gosto dele é meio de terra, é um gosto meio estranho, mas é uma coisa surreal. Aí eu tomei esse meio copinho de novo e eu deitei. Me deu um sono muito forte, eu apaguei. Aí, tipo assim, eu apaguei, mas eu tava consciente ali, eu tava sabendo o que tava acontecendo ao meu redor. Mas eu apaguei e não conseguia ter controle do meu corpo. Não sei o que aconteceu ali comigo. E aí eu acordei com o meu polegar, o meu dedo, né, fazendo assim no meu nariz. Em umas cantigas, uns mantras, né, de Ganesha, que são um deus hindu, que também é trabalhado na Ayahuasca. E aí eu já entrei em desespero, porque eu queria parar meu dedo e meu dedo não parava. Aí de repente a outra mão foi indo na outra e já começou o certo bailado, né, da Ayahuasca. Aí eu comecei a bailar, como meu corpo começou a dançar, fazer umas coisas, minha mão fazia uns negócios assim, eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia pra onde que eu tava indo. E é uma coisa muito louca, porque é um chá enteógeno, né? Ele não é alucinógeno que você vê com os olhos abertos, como muitas pessoas dizem, né? É uma coisa enteógena que você fecha o olho, você tem a sua miração, você tem as suas visões, tudo certinho. São visões internamente sua, né? São faladas sobre mágoas, sobre tristezas, coisas que mais são ligadas a você mesmo. É um chá que te cura por dentro
e de alguma forma te transforma assim por fora, né? Então foi mesmo. Aí eu fui lá, né, tomei o chá, comecei a sentir Ganesha, uns negócios meio doido, e eu comecei a ver muita carne, né? Como é um chá da natureza e tava trabalhando com deuses hindus, eles lá cultuam a vaca, né? No caso é o animal sagrado deles. E eu como carne, eu sou, né, eu sou carnívoro, normal, tranquilo. E aí eu comecei a ver muita carne, muitas coisas que eu comia e que fazia mal pro meu estômago. Eu sentia uma dor muito forte na boca do meu estômago, né? É um dos relatos de cura que eu tive através da ayahuasca. Quem me conhece sabe que eu tinha uma dor muito forte na boca do estômago. Dava até falta de ar às vezes, e meu estômago era muito péssimo, péssimo mesmo. E eu tive umas visões, né? Um mentor espiritual, não sei quem era. Acredito eu que seria o Miguel, mas eu acho que não era o Miguel. Era uma voz bem diferente, eram uns trejeitos diferentes. Falava que eu tinha que vomitar aquilo porque tava fazendo mal pro meu estômago, tava corroendo. E quando de repente me deu aquela loucura dentro do estômago, eu fui e vomitei, eu vi um monte de bichinho, né, na boca do meu estômago. Então, nem todos vão sentir o que eu senti, passar pelo que eu passei. Lógico, cada espiritual tem uma forma de trabalhar. O meu trabalhar foi dessa forma. E, tipo assim, eu tava vomitando no meu olho, eu não tava vendo nada. Só que no espiritual, com o olho fechado, eu conseguia ver vários bichinhos, né? Era como se a boca do meu estômago estivesse podre. E foi uma coisa muito louca. Aí depois, né, conversou comigo, meu mentor espiritual, falando que não era mais pra mim comer a carne, porque tava me fazendo mal. Não que era pra mim ser vegetariano, mas dar uma parada, né? Amenizar um pouco. E aí passou o tempo lá na consagração. Eu comecei a ver outras coisas, comecei a ver cores, formas geométricas, umas mandalas bem loucas mesmo, que eu não entendia nem o porquê, não tinha conhecimento, então... mas desta vez não me deu vontade de usar o banheiro, não me deu vontade de nada. A minha única limpeza que foi o bocejo, né? Foi o vomitar. Então foi uma coisa muito forte pra mim de primeira mão, né? Uma coisa que eu... Não enlouquece, você não fica alucinado nem nada, você não vi nada de olho aberto. E também tava tocando em relação a Shiva, Ganesha, Kali e o povo cigano, né? E nesse dia foi muito engraçado porque eu não conhecia o povo cigano, como eu disse no vídeo anterior. Não conhecia o povo cigano, né? E o chefe da casa, no caso o pai de santo, ele, né, trabalhava com a linhagem dos ciganos e começou um estalar de dedo durante os mantras. E eu vi muito cigano, literalmente, tava com o olho fechado e eu via, porque dizem que o seu terceiro olho abre, né? Então eu via as entidades ciganas e batia palma e fazia uns negócios meio loucos. Eu falava, meu Deus, onde que eu tô? Eu não conseguia sair daquilo. Mas não foi uma coisa ruim, foi uma coisa que eu sabia que estava acontecendo comigo por uma certa evolução espiritual e por uma limpeza dentro de mim mesmo, né? Porque é um chá que tira todas as suas mágoas, trabalha muito isso com você, trabalha no seu mental demais, mágoas com pessoas, é uma coisa bem doida. Então, aí passou, né? Eu vomitei, eu vi cigano, eu vi um monte de coisa. E aí no final eu não conseguia, tipo assim, levantar, porque eu tava muito cansado, tava exausto. Teve 6 horas de duração do ritual, né? 5 horas e meia, 6 horas por aí. E aí passou, eu acordei, né? Aí eu tava até mais ou menos assim em relação à comida, eu tava com uma certa ânsia, aquele mal-estar do dia seguinte, aquela limpeza acontecendo ainda no seu corpo. E fica durante 15 dias no seu corpo ainda a substância agindo em relação ao pensamento, né? Tipo assim, você tem vários sonhos, começa a ter vários sonhos mais reais, você consegue entender mais, você consegue discernir o porquê daquele sonho de alguma forma. Então foi uma coisa muito forte pra mim, uma coisa que eu acho que todos deveriam experimentar assim a primeira vez a ayahuasca. Lógico, essa foi a minha experiência diante de uma casa universalista, uma casa que cultuava tanto deus hindu, né, ciganos, etc. Tem casa que só cultua o xamanismo, né, caboclos, pajés, etc. Então, depende muito da linhagem, da egrégora daquela casa que você está consagrando, né? Mas é uma coisa que eu recomendo demais, é um chá que me transformou desde aquele dia até hoje. E eu não sei nem como agradecer, né, o espiritual, um sentimento de gratidão que você tem naquele momento tão forte que você quer agradecer a todos que estão ali, abraçar, falar eu sou grato por tudo, meu Deus, é uma coisa muito louca. E você sente aquela necessidade de sempre estar ali, né? Não é uma coisa que vicia, é uma coisa que vai te trazer muitas vivências, visões diante do que você precisa passar, o que você está passando, né? Então, se fosse uma droga em si,
você via coisas com o olho aberto, aquela coisa meio louca. Mas é uma coisa muito natural, é uma coisa feita com ervas da natureza, totalmente legalizada pela CONAD, né? Que no caso é como se fosse a Federação Espírita, mas da erva em si. Então é algo surreal, uma coisa que é maravilhosa e não tem como eu dizer que não me fez bem ou não me trouxe uma certa evolução diante do mundo espiritual. Então é mais ou menos isso, meu povo, né? É uma experiência simples, mas é uma experiência que tocou muito, né, dentro de mim. Tem coisas que não pode ser falado por conta que é internamente seu, é o que você vive, é o que você passa. Então eu só pude falar mais ou menos isso em relação à ayahuasca. Mas quem tiver curiosidade pode perguntar aí embaixo, né? Deixe no comentário. E é uma coisa que eu recomendo demais. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim, né? Pra essa nossa evolução do canal. E até o próximo vídeo, que será um assunto mais sobre a Umbanda, né? Vou trabalhar agora um pouco sobre a Umbanda. Então, muito obrigado por assistirem.